Fala aí, seguidores do canal Gimper Brasil. Hoje nós vamos aprender a avaliar o nível de serrilhamento das imagens no GIMP. Lembrando que o fenômeno do serrilhamento é comum a todas as imagens digitais, porque todas as imagens digitais são formadas por pixels, que você já sabe que os pixels são aqueles pequenos quadradinhos que formam a imagem. Então hoje nós vamos aprender a avaliar, né, esse grau de serrilhamento. Até que ponto o serrilhamento ele é aceitável. E isso aí é um problema que não ocorre somente no GIMP. Todo software de tratamento de imagens vai enfrentar este problema. Então nós vamos ver que há alguns fatores que vão influenciar o serrilhamento das imagens. Fotografias, nós já vimos no tutorial anterior que a câmera fotográfica ela faz um achatamento da imagem 3D. E entre as bordas dos elementos gráficos há um desfoque, de modo que há uma transição suave de um plano para o outro plano. E quando nós criamos uma imagem no GIMP, essa imagem naturalmente não é feita por uma câmera fotográfica, mas mesmo assim o GIMP ele dispõe de ferramentas que ajudam a minimizar esse efeito de serrilhamento. Então vamos começar aqui criando uma nova imagem. Vou ver aqui arquivo, nova. Importante aqui é o tamanho da imagem e a densidade de pixels por polegada. Aqui nós temos o tamanho da imagem em pixels. Só que aqui a densidade de pixels está em polegadas. Então, se nós viemos aqui, podemos mudar para polegadas. Então nós temos aqui uma densidade de 72 pixels por cada polegada, o que vai me dar um tamanho de 640 por 400 pixels. Mas digamos que você queira uma imagem com melhor qualidade. Então eu te oriento a criar uma imagem com 300 ppi, formato A4. Então observe que agora aqui nós temos aqui uma densidade de 300 pixels por polegada. Essa abreviação aqui, IN, quer dizer Incher, que traduzindo do inglês para o português significa polegadas. Uma polegada ela tem 2,54 centímetros. Então isso quer dizer que tanto no eixo X quanto no eixo Y, eu vou ter 300 pixels. O que isso representa? Isso quer dizer que num espaço de 2,54 centímetros, eu vou ter um enfileiramento de 300 quadradinhos. Isso é mais do que suficiente para representar graficamente qualquer imagem. Então vamos estar criando essa imagem em altíssima resolução. Vou dar OK. Esse formato é ideal para impressões em gráficas. Eu, por exemplo, já fiz impressão de outdoor com essa resolução. E ficou excelente a impressão gráfica do outdoor. Então, digamos, vou criar aqui agora um círculo. Vou começar criando um círculo aqui. Observe que nas opções aqui da ferramenta de seleção elíptica, nós temos aqui a opção de anti-serrilhamento. O que o anti-serrilhamento ele faz? Ele vai criar aquela impressão, aquele desfoque de borda, que é comum nas fotografias, que é um fenômeno das câmeras, né, provocado pelas câmeras fotográficas. Então, o anti-serrilhamento ele vai simular o desfoque de bordas das fotografias. E além disso, se eu quero ainda uma borda mais suave, eu posso também enevoar as bordas. Então primeiro eu vou criar o círculo aqui somente com o anti-serrilhamento.
Eu vou estar criando aqui um novo documento, transparente. Já estou com a minha ferramenta elíptica selecionada. Vou fazer um círculo aqui. Vou apertar aqui o Shift para que eu tenha um círculo proporcional em todos os seus lados. E vou preencher esse círculo com o meu balde de tinta. Selecionar nada. Então, como é que eu vou avaliar o nível de serrilhamento dessa imagem? O padrão para que você possa avaliar o nível de serrilhamento dessa imagem é um zoom de 100%, que é 1 por 1, que me indica que essa imagem terá o seu tamanho real. Então esse é o padrão que você deve avaliar o nível de serrilhamento da sua imagem, em 100%, que é o tamanho real. Estamos aqui uma imagem, teremos aqui uma imagem 1 por 1, que é o tamanho real dessa imagem. Então, ao clicar aqui, eu tenho a imagem agora no seu tamanho real, de 3.508 por 2.440. Se você observar aqui, nessa barra inferior, temos aqui também a indicação de 100%. Então, agora aqui podemos avaliar o nível de serrilhamento. Então, observe que temos aqui uma borda excelente. Se você ainda quiser ter mais segurança com relação à qualidade dessa borda, você pode ainda ir para 200%. Observe que agora o serrilhamento ficou mais aparente. Mas se você quiser corrigir ou ter uma borda mais suave, vamos criar aqui um novo documento. Transparente. Vou novamente aqui criar o meu círculo. Vou voltar aqui para 100%. Vou colocar o documento aqui. Tamanho aqui da minha tela. Então vou criar novamente o círculo. Só que agora aqui, além do anti-serrilhamento, eu vou usar aqui enevoar bordas. E vejo que aqui está 10%, é muito. Eu posso deixar aqui ainda em 2 aqui, que é o raio de suavização. 2 pixels. E vou agora preencher com o meu balde de tinta o meu círculo. Selecionar nada. Vou aqui em visualizar. Vou ver a imagem no seu tamanho real, 1 por 1. Então observem que eu tenho uma imagem com uma borda com maior qualidade. Estou em 100%. 200%. Então assim temos um melhor tratamento dessa borda. Vamos agora criar um texto, que é onde mais se tem reclamado na criação de textos no GIMP. É onde eu ouço aí as maiores reclamações. Ah, porque o GIMP serrilha muito. Vou usar uma outra fonte aqui. Como eu avalio a qualidade desse texto? O serrilhamento, visualizando em 100%, que é o tamanho real da imagem. Então observe que nós temos aqui uma excelente qualidade das bordas desse texto. Mas se você ainda quiser melhorar esse aspecto aqui,
Você pode duplicar esse texto. Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre a camada, alfa para a seleção. Você vai vir aqui em selecionar, encolher. Vou mudar aqui para pixel. Eu vou encolher 1 pixel. Observe que a imagem aqui, que a seleção ela encolheu. Eu vou inverter a seleção. Vou vir aqui em filtros, desfocar, desfocagem gaussiana, e vou agora desfocar somente a borda. Aqui está em 5 pixels, é muito. Vou colocar somente aqui 2 pixels é o suficiente. Vou dar OK. Selecionar nada. Então observe que agora nós temos um nível muito bom de borda desse texto. Eu estou aqui em 100%. Ainda que eu coloque aqui em 200%, ainda temos uma borda com excelente qualidade. Então o que nós fizemos aqui? Nós simulamos o mesmo efeito que ocorre na fotografia. Isso que nós fizemos aqui. Você com esse tamanho de imagem aqui que nós temos, 3508 por 2480, tamanho A4, com 300 pixels por polegada, você pode imprimir tranquilo o seu trabalho, que você não verá nenhum serrilhamento na impressão. Lembrando que a impressão não é feita em pixels, é feita em pontos por polegada, porque se trata de tinta. Então a melhor maneira de você avaliar o nível de serrilhamento das imagens criadas no GIMP é em 1 por 1, que é 100%, que é o tamanho real da imagem. Esse é o padrão que você deve usar para avaliar o nível de serrilhamento dos textos que você criar, dos círculos, de qualquer elemento que você criar usando as ferramentas nativas do GIMP. Você deve usar esse padrão. Fotografias bem capturadas, dificilmente você vai ver serrilhamento, por causa do efeito de desfoque das bordas. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui essa imagem, que é uma imagem feita para moda, eu vou abrir ela com GIMP. Observe que essa imagem aqui é enorme, muito, mas muito grande. Ela tem 50 megapixels, para vocês terem uma ideia. Só que ela está sendo exibida aqui na minha tela nesse momento somente com 9%, porque ela é muito grande. Observe que se eu vier aqui em visualizar, colocar 1 por 1, olha o que acontece. Olha o tamanho desta imagem no seu tamanho real. Observe que aqui não podemos ver nenhum serrilhamento. Por quê? Como já expliquei, já falei várias vezes, porque a câmera achata os planos e faz uma transição suave de um plano para o outro. Então é isso que você deve fazer nos textos, em tudo aquilo que você criar no GIMP. Você deve simular esse desfoque usando as ferramentas de desfoque, de enevoar, de anti-serrilhamento. Então voltamos aqui à nossa imagem. Então esse é o padrão. Naturalmente, se você der mais um, você vai acabar vendo os pixels dessa imagem, porque se trata de uma imagem digital e é formada por pequenos quadradinhos. Então, se eu for aqui ampliando, eu vou ver que mesmo assim podemos ver que é uma transição tonal do preto absoluto, vai passando por alguns tons de cinza até chegar no branco, que é o nosso fundo aqui.
Lembrando que aqui nós temos um contraste total, porque preto e branco é o mais alto nível de contraste, enquanto numa imagem nós temos aqui cores que transitam entre as várias tonalidades. Então é possível criar textos e objetos, né, e arte gráfica com GIMP com excelente qualidade. Você somente tem que ter a ideia de qual saída você vai dar para o que você está criando. Digamos que você queira criar algo para ser exibido na internet. Então vou criar aqui um novo documento menor. Vou criar um documento aqui 1920 por 1080. Ao invés de 300 pixels por polegada, vou colocar 72 pixels por polegada. Então vou criar um documento aqui Full HD. Vou criar um texto. Vou diminuir o tamanho do texto. É um documento menor do que esse aqui. Isso aqui ultrapassa o Full HD. Aqui temos Full HD. Então, como eu vou avaliar o nível de serrilhamento desse texto? Mais uma vez, eu vou vir em imagem, melhor, visualizar, zoom, tamanho real da imagem 100%. Então aqui eu avalio, porque ninguém vai visualizar essa imagem acima do tamanho real dela. Independente de onde você vai enviar, depende da saída dessa imagem, ninguém vai visualizar essa imagem a mais de 100%. Então, se em 100% a qualidade do serrilhamento está ok, você pode ficar tranquilo que não terá nenhum problema com a saída. Se ainda assim você quiser, ainda que eu diminua aqui a imagem, melhor o texto. Diminui aqui o texto. O padrão continua sendo o mesmo. Eu vou visualizar esse texto a 100%. A qualidade está boa. Isso aqui é 100%. Tá? Você não tem que ficar dando zoom indefinidamente, porque você vai acabar vendo os pixels. Você tem que avaliar, independente do tamanho da imagem, do texto, o padrão que você tem que seguir é uma visualização do tamanho real, que é 100%. Então aqui a 100% eu não vejo nenhum serrilhamento desse texto. Logicamente, naturalmente, se eu ampliar, eu vou ver, porque a imagem é formada por pequenos quadrados. Então aqui agora eu estou em 800%. Toda imagem, em qualquer programa de edição, imagem digital, que você ampliar, você uma hora, em dado nível de zoom, você vai ver os quadriculados. Por isso que o padrão que você deve usar é o tamanho real, que é 100%. A maioria das reclamações que eu vejo é porque o camarada quer ampliar a imagem em 1000, 3000% e quer que ela continue sem serrilhamento. Impossível, porque essa imagem é imagem digital e ela é formada por pixels. Em dado momento de zoom, você vai acabar visualizando. Isso aí não é um problema do GIMP. Isso aí é o próprio sistema com que as imagens digitais elas são criadas. O que você pode fazer é atenuar as bordas, porque esse é um problema que ocorre nas bordas, nas curvas. O que você pode fazer é atenuar usando os métodos que eu já passei aqui nesse tutorial. Então espere que você tenha compreendido de uma vez por todas essa questão. O GIMP ele não serrilha a imagem. A própria imagem é feita por pequenos quadradinhos em qualquer ambiente de edição, em qualquer software, a imagem vai continuar sendo feita por pixels, que se ampliados, você vai ver o serrilhamento, vai ver ali os quadrados. Não tem jeito, isso aí é um fenômeno que vai ocorrer.
A questão é qual o padrão que eu devo avaliar. O padrão é 100%, que é o tamanho real do documento. Certo? Então espero que vocês tenham compreendido de uma vez por todas e até o nosso próximo tutorial.